Como eu aprendi francês do zero ao C1 sozinha, apenas com recursos gratuitos ou muito baratos. Oi, eu sou a Isa, eu sou poliglota, atualmente eu falo 6 idiomas e eu ajudo você que é poliglota ou que quer se tornar poliglota a construir a sua rotina de estudos para conseguir alcançar a fluência em vários idiomas. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha trajetória com o francês, que é hoje a língua estrangeira que eu falo melhor, eu falo até melhor do que inglês e que eu tenho uma relação mais próxima assim com esse idioma e eu sei que vocês sempre ficam curiosos para saber como foi que eu aprendi. Então hoje eu vou aqui mostrar meio que a minha linha do tempo do aprendizado, porque eu já adianto, não foi algo tão rápido, não foi algo assim, eu aprendi em 3 meses, 6 meses. Não, eu vou mostrar para vocês a minha trajetória bem realista e como hoje eu alcancei um nível de francês que é quase nativo, assim. Também vou dar várias dicas aqui dos recursos que eu usei, então vocês podem se inspirar, mas como eu sempre falo, cada trajetória é individual e não necessariamente o que funcionou para mim vai funcionar para você também. Então é importante que você use a minha história só para se inspirar e que você consiga construir a sua própria rotina de estudos, tá bom? Isso foi lá no final do meu ensino médio, então eu comecei a flertar assim com o francês, eu encontrei alguns recursos. O problema é que eu pensei, eu vou aprender francês da mesma forma que eu aprendi inglês, né? Através de muita imersão, depois eu já vou entender, eu vou começar a procurar pessoas para conversar comigo. Até um certo ponto foi assim, só que principalmente no início, eu tive muita dificuldade de encontrar recursos. Pensem que isso foi lá no final de 2015, então já tem 9 anos, né? 8, 9 anos, não sei. Hoje, se a gente entra na Netflix, a gente acha ali filmes franceses, a gente acha muitas séries. Na época não tinha nada, gente, nada assim, ou praticamente nada, sabe? Tinha alguns filmes mais clássicos, mas era muito difícil achar música, então era só Edith Piaf, sabe? Assim, umas coisas que, eu até escuto às vezes, mas não é exatamente o estilo de música que eu coloco pra ouvir, assim, quando eu quero, né? Então foi isso, eu achei algumas aulas gratuitas no YouTube, fiz ali e eu aprendi o básico do básico, aprendi a falar o meu nome, que eu gosto, aprendi a falar de onde eu sou, coisas assim, sabe, as cores, mas muito básico mesmo. E em 2016 eu me mudei pro Rio, fui fazer faculdade de Direito, né, assim, não muito ali na área que eu pensava, algo com turismo, etc, mas enfim, isso é outra história. Mas eu comecei a fazer Direito no Rio de Janeiro e a minha rotina era muito pesada, principalmente porque, tipo, em 2017 ali eu já comecei a fazer estágio. Eu tinha uma rotina muito pesada de morar sozinha, ir pra faculdade, depois ir pro estágio. Eu chegava super cansada. Então, o meu estudo de idioma, assim, no geral, até de inglês mesmo, ficou meio que de lado, sabe? Eu só fazia, assim, uma coisa ou outra. Eu usava Duolingo, assim, sabe? Um joguinho ali, achava que tava aprendendo alguma coisa, mas, na verdade, eu não tava aprendendo quase nada. E aí, eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio. Eu estudei na UFRJ e eles têm muitos convênios com faculdades da França, né? Principalmente, assim, a faculdade de Direito, porque tem uma coisa, assim, da lei ser baseada na mesma, acho que é Civil Law, enfim. Bom, eu vi algumas faculdades na França e eu fiquei encantada e eu decidi, eu vou fazer intercâmbio. E aí que eu falei, gente, eu tenho que aprender esse idioma, entendeu? Pra passar no intercâmbio, tinha alguns critérios lá, acho que o primeiro critério era nota, depois vinham, eu não lembro agora muito bem, mas eu lembro que o primeiro critério era nota e, em tese, você tinha que falar francês, né? Mas acabou que eu fui pra uma faculdade que eles nem pediam, tipo, eu fui pra França, assim, com o nível A2 de francês, algo assim. Eu sabia que eu ia estar em outro país e que eu ia ter aulas naquele idioma, e eu falei, gente, eu vou fazer o meu melhor aqui. Isso lá por volta de 2018, aí eu comecei a estudar de verdade. Eu falei, não, tudo bem, a minha rotina é bem corrida, eu não tenho muito tempo, mas se eu tenho 30 minutos por dia, eu vou pegar esses 30 minutos e vou dar o meu melhor. Eu vou me dedicar, eu vou estudar, assim, com muita concentração, e eu vou dar um jeito de conseguir estudar todos os dias. Então, nessa época que eu considero que eu realmente comecei a estudar francês, assim, porque eu criei uma rotina de estudos, eu encontrei recursos, eu comecei a criar uma playlist de francês, inclusive, vou deixar ela aí na descrição, tá? Eu tenho uma playlist que tem, tipo, mais de 12 horas de música em francês hoje em dia. Comecei a fazer várias coisas e eu comecei a ver um progresso de nível. Eu comecei a perceber que agora, quando eu assistia alguma coisa, não eram só palavras soltas, porque antes, na verdade, eu não conseguia nem distinguir quando terminava uma palavra e quando terminava a outra, né? Porque a fonética no francês é bem diferente. Então ali, por mais que eu não entendesse as palavras,
palavras, eu entendia pelo menos que isso é uma palavra, isso é outra palavra. 2018, 2019, eu cheguei até a fazer um ateliê de férias e eu também fiz um semestre de curso no Abraço Cultural, que é uma escola com refugiados e tudo mais, é uma escola assim excelente, mas por mais que eu tenha feito esse curso, gente, quase tudo que eu aprendi de verdade assim foi sozinha, sabe? E o curso me ajudou bastante, sim, mas eu já tinha muita base assim do que eu pegava em casa. E aqui, antes de indicar pra vocês os recursos que eu usei, eu quero falar com vocês do meu clube, que é o Clube Rotina Poliglota. Eu criei o clube justamente para as pessoas que querem ser poliglotas ou que já falam vários idiomas e que não conseguem ali conciliar o estudo de tudo, né? Como eu falei pra vocês, o que me fez aprender francês e aprender os outros idiomas também, né? Atualmente eu falo 6, foi a força da disciplina. Foi ter uma rotina de estudo, sabe? Foi saber o que estudar e como estudar. Pra gente aprender os idiomas, a gente precisa de 3 coisas, que é imersão, constância e prática. Por isso que não adianta, gente, vocês pegarem listas de recursos, eu vou fazer isso, isso e aquilo, se vocês não colocam em prática, se vocês não têm constância. Por isso que o clube, ele é fundado nesses 3 pilares, porque um não funciona bem sem o outro, né? Não adianta você ter constância, você tem o tempo, você faz as coisas ali, mas você não tem os recursos, você não sabe o que estudar, ou você perde tempo com recursos ruins, o que acontece muito, né? Como eu falei pra vocês, no início dos meus estudos, eu achava que eu tava estudando, eu achava que eu tava aprendendo, mas eu não tava, sabe? Eu ficava ali em aplicativos ruins, via vídeos ruins também, e eu não tava aprendendo de verdade. Então, por isso que eu criei o clube. Também é um lugar em que você vai encontrar vários outros poliglotas ou pessoas que estão querendo ser poliglotas, pessoas que têm esse objetivo. Convido vocês a darem uma olhadinha na nossa página, porque vocês vão ver as atividades que a gente tem. E em breve a gente vai estar com novas vagas, então assim, vou deixar aqui embaixo a lista de espera também, que aí vocês podem se inscrever, porque a gente não fica com as vagas abertas sempre. A gente deixa as vagas fechadas, gente, para que eu, né, e também temos a equipe, para que a gente consiga auxiliar vocês, para que a gente consiga tirar as dúvidas e que a gente crie mesmo esse senso de comunidade, que é muito legal. Tipo, é muito mais legal você estudar quando você tem outras pessoas. É muito mais legal, como eu disse no início, eu não tinha com quem praticar, sabe? E eu demorei anos para aprender, sendo que eu poderia ter aprendido muito mais rápido, como tá sendo com o alemão, como tá sendo com o espanhol. Então, lá no clube você encontra tudo organizado, a gente tem as bibliotecas, a gente tem muita coisa para te fazer aprender vários idiomas de forma muito mais rápida e eficaz. Então, quais recursos eu usei que me ajudaram muito e principalmente como usar esses recursos, porque como eu disse, não adianta você ter ali uma lista enorme de recursos e você não sabe como usar. Em muitos desses vídeos eu consumo também, né, muito conteúdo de outros poliglotas e muita gente vem com esse discurso de aprenda um idioma como se você fosse uma criança. E eu sou contra isso, gente. Eu não acho que você deve pegar livros infantis, por mais que você tenha essa impressão de que vai ser mais fácil, eu vou estudar vendo desenho infantil, mas não vai muito nisso porque, primeiro de tudo, você é uma pessoa adulta, né? Ou um adolescente, não sei, mas você já teve a experiência de aprender português, você já teve a experiência, provavelmente, de aprender o inglês ou espanhol, então você pode usar dessa sua experiência para aplicar aqui no aprendizado do francês e tornar o seu aprendizado muito mais eficaz. E eu entendo que seja um material mais fácil e que a gente gosta de quando a gente vê algo e entende, só que é isso, é feito para criança. Então, você como adulto, você precisa de saber lidar com situações da vida adulta. Pensa assim, por que que eu tô aprendendo esse idioma? Não é para estudar numa escola, né? Vai ser para estudar numa faculdade, para entrar no mercado de trabalho, para fazer uma viagem. Então, você precisa desse tipo de vocabulário. Então, só falando, né, porque eu sou contra isso, e eu não vou indicar para vocês pegarem livros infantis igual tanta gente indica, porque existem outras ferramentas feitas para adultos que são muito mais eficazes. Então, vamos lá, recursos que eu indico. Primeiro de tudo, você precisa de um recurso para te guiar, para que você aprenda a gramática. Tem um recurso, um aplicativo que eu gosto muito, eu tô usando pro alemão, eu usei ele para estudar italiano também, que é o
o Busuu. Muita gente já ouviu falar. E, gente, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, porque é um aplicativo que realmente é muito bom. E para que você não fique aí pegando aulas aleatórias, aulas avulsas, e que você consiga estudar em pouco tempo, né? Porque as lições do Busuu são de 11, 15 minutos. É um aplicativo muito bom para te guiar. E tipo, você vai saber o que você tá estudando, sabe? Chegou na lição de partes do corpo. Depois, se eu quiser revisar, eu posso digitar isso no YouTube e encontrar lá outros materiais. O Busuu é um aplicativo pago, mas, gente, é muito barato, sabe? Eu não sei quanto tá o plano mensal, mas não deve ser nem R$30. Ou então, não sei, eu acho que eu pago uns R$14, porque eu peguei numa promoção. E é isso, ele sempre tem promoção também. E, gente, tipo, R$14, R$20 é um açaí, sabe? Então, pensem que é a educação de vocês. Não, tipo assim, eu entendo, e eu também já fui essa pessoa que eu não podia investir um centavo, mas, tipo assim, gente, se você pode, sabe, se permita também, porque é a sua educação. Mas se você realmente não quer investir, tem uma plataforma que ela é muito boa, não só por ser gratuita, mas tem a Apprendre TV 5 Monde. Eu uso ela até com os meus alunos, porque realmente é uma plataforma muito boa. Se você tá começando do zero, total, acho que pode ser um pouco difícil entender, sabe, porque ela tá toda em francês, então se você tem pelo menos o nível A1, você já consegue se virar ali. Ela tem as lições por nível e você consegue ali fazer lições de gramática, de vocabulário, de muita coisa. Eu acho muito completa. Usando esses dois recursos, o Busuu e uma plataforma para te guiar, já vai te ajudar demais. Mas assim, você precisa estar imerso no idioma. Você tem que colocar o francês em tudo que você fizer. Gente, eu estava obcecada, entendeu? E quando eu falo assim que eu falo francês muito bem, é graças a isso, porque eu ouvia tanto, ouvia música, mas o que realmente me ajudou, assim, a entender, sabe, os fonemas e tudo mais, foi podcast. E podcast que tem a transcrição. E também é interessante você pegar podcasts que falem sobre assuntos gerais, assim, né? Porque aí você vai estar estudando o idioma, mas você também vai estar tendo conhecimento de mundo, sabe? Você vai estar se informando. Por exemplo, quando você for conversar com franceses, você vai saber falar de assuntos que estão afetando ele, sabe? Coisa de política, de meio ambiente, etc. Então, um podcast que é surreal de bom e é de graça, gente, eu fico assim, como? Porque é muito bom, é o Inner French. Então, o que eu fazia? Eu, nessa época, né, eu fazia um estágio que eu pegava um ônibus e era mais ou menos meia hora. Então, dentro do ônibus, eu ouvia um episódio, na ida e um na volta. Então, só aí eu já tinha 1 hora de exposição ao idioma por dia. Gente, sim, era assim, era um compromisso mesmo que eu tinha de estudar todo dia e me esforçar ao máximo. Então, todo dia eu tinha no mínimo 1 hora de exposição com o podcast, né? Assim que eu acordava, eu fazia as lições e tudo mais. E eu ainda, depois de ter ouvido, eu pegava a transcrição, lia rapidamente, marcava ali algumas palavras que eu não tinha entendido. Depois eu voltava no mesmo episódio e ouvia, ia lendo em voz alta ao mesmo tempo. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem aí, por favor, também, né, o tipo de vídeo que vocês querem, porque eu tô aqui nesse comeback pro YouTube e vou trazer muita coisa pra vocês, mas eu tô pensando em fazer um vídeo sobre pronúncia e, enfim, técnicas que vocês podem aplicar, porque as pessoas costumam me elogiar e eu fico bem feliz por isso, mas, tipo, em qualquer idioma, até no alemão, já elogiaram minha pronúncia, então, mas vem muito disso, sabe? De ouvir e repetir. Assim, eu poderia passar o vídeo inteiro só indicando recursos, série, música e etc, mas só com esses que eu passei pra vocês já conseguem montar uma rotina legal. E é aquilo, gente, é o básico bem feito. Você não precisa toda hora ficar atrás de uma coisa nova. Não precisa, sabe? É o básico bem feito. Coloca aí uma meta, coloca aí, não, eu vou estudar todo dia durante uma semana, eu vou estudar todo dia por 21 dias, né? Esse mês, inclusive, a gente tá fazendo um desafio de 21 dias no clube. E, tipo, não significa que você vai gostar de tudo. Às vezes eu te indiquei alguma coisa que você fala, não, não é pra mim. Mas você tem que fazer pra você saber. Mais importante do que você ficar buscando vídeos, assim, como o meu, como de outros poliglotas também, é você pegar e você fazer. É isso que vai te fazer aprender. Uma coisa também, gente, que vocês têm que observar na minha linha do tempo do aprendizado, porque eu sei que vocês vão ver esse vídeo, vocês vão ficar se comparando, mas é que assim, vocês têm que ter em mente que sair do zero e passar para o nível A2 é muito mais rápido do que você estar no A2 B1 e passar para o B2 C1, entendeu? Porque a quantidade de horas,
caras, o tipo de conteúdo que você vai aprender nesses níveis é diferente. Eu demorei muito mais tempo, né? Quando eu já tava no A2 pra eu chegar no nível que eu tô hoje, demorou. Muitas pessoas que falam, como eu aprendi tal língua em 6 meses, eles estão falando só até o nível A2, que é um nível, beleza, que você consegue se comunicar, você consegue viajar, mas aqui, se você tá vendo esse vídeo, eu imagino que você queira ter um nível muito bom. E isso demora, tá, gente? Por mais que as pessoas tenham esse discurso de que você vai aprender rápido e nananã, mas demora. E o francês é um idioma que eu amo muito, que me deu acesso à cultura mesmo, né? Me deu acesso a conhecimentos que eu não aprendi na escola. Eu falo muito com vocês sobre francês decolonial, sobre como é importante a gente ver os países na África que falam francês, ou então também aqui mesmo, né? A gente tem as Antilhas francesas, Martinique, Guadeloupe. Então é importante a gente aprender francês também pensando na cultura e na história desses lugares. E é isso, assim, eu me sinto muito feliz. Eu vejo, né, que eu tenho muito mais conhecimento e tudo mais, porque eu falo francês. E é um idioma que eu amo muito, assim, né? Às vezes eu tenho ali minhas fases de tipo, tô cansada, não quero mais. Mas é o meu segundo idioma, assim, né? Por mais que eu tenha aprendido inglês depois do português, pra mim é o francês que tá mais presente na minha cabeça. Pra mim é o francês que vem quando eu esqueço alguma palavra. Enfim, é um idioma que eu me sinto muito próxima mesmo, sabe? Atualmente eu amo ensinar francês, mas eu tive que dar uma pausa nas minhas aulas pra eu focar mesmo no projeto do clube, porque eu adoro essa língua, mas eu também preciso focar nas outras, e o clube foi a forma que eu encontrei de aprender novos idiomas enquanto eu consigo manter os outros, sabe? E é isso, pessoal, essa é a minha história com o francês. Como eu disse, não é algo que foi do dia pra noite, eu não aprendi em 3, 6 meses, mas eu mostrei aqui pra vocês, né, de forma realista, como foi todo o meu processo com esse idioma, como vocês podem se basear nessa minha história também para montar a própria rotina de vocês. Se vocês quiserem vir pro clube, vocês vão ser muito bem-vindos, inclusive vocês vão poder praticar comigo. Atualmente eu não tô com a minha agenda de aulas de francês aberta, justamente porque eu tô focando nesse projeto, porque o clube é um projeto assim que eu sempre quis ter e é algo que demanda muito de mim, mas lá vocês conseguem praticar francês, inglês, espanhol, vários idiomas comigo e com a equipe e com os outros membros do clube que são maravilhosos. Grande beijo e até o próximo vídeo!